Oi, eu sou a Marina, da Sociedade a Ver, e hoje vamos falar sobre O 15, da Raquel de Queiroz, que foi um romance escrito na década de 30, que é um romance regionalista, um romance do Nordeste. Eu li esse livro para a Raiatona. Um dos desafios da Raiatona era ler um autor nordestino e eu escolhi a Raquel de Queiroz. Eu já queria dizer, antes de começar a resenha propriamente dita, que eu tive alguma dificuldade para ler esse livro, para escolher esse livro, na verdade, porque eu sempre tive muita curiosidade para ler o 15, mas desde que eu descobri que a Raquel de Queiroz apoiou a ditadura militar, né, com aquela treta que ela teve com Caio Fernando Abreu em rede nacional, eu fico um pouco receosa de entrar na obra dela. Mas quando chegou a Raiatona, eu falei assim, não, eu vou ler Raquel de Queiroz e vou ler o Caio Fernando Abreu, os dois juntos, pra minha consciência não pesar. E, obviamente, eu fui descobrindo outras coisas sobre a Raquel de Queiroz, outras coisas que amenizaram um pouco esse meu lado de ler o 15, mas, enfim, o 15 foi um livro que eu gostei muito. A gente não costuma fazer resenhas aqui no canal de livros que a gente não gostou ou de, enfim, filmes que a gente não gostou. Geralmente a gente só faz isso quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente se propôs a fazer, um exemplo, Mês do Terror. Então, eu acabei lendo o livro que eu não gostei, mas eu vou falar dele mesmo assim porque eu não li nenhum outro livro. Então, a gente geralmente faz resenhas negativas nesse sentido quando acontece alguma coisa assim. E, obviamente, o 15 foi um livro que eu gostei muito. Era um livro que eu não esperava gostar tanto assim. Mas, enfim, o 15 ele vai girar basicamente em torno de 3 personagens que moram no Nordeste, né? Esses 3 personagens que são mais ou menos do mesmo ciclo, né? A gente tem a Conceição, que é uma das personagens mais chave nesse romance, né, que pra mim, pelo menos, porque ela é uma das minhas preferidas, e a Conceição, ela meio que é essa ponte entre os ricos e os pobres, né. A Conceição, ela tem o seu trabalho, ela não trabalha ali no sertão, ela trabalha um pouco mais afastada, né, como se fosse assim na cidade, né, no centro urbano. E a Conceição gosta desse rapaz, que é o Vicente. O Vicente, ele é dono de terra, digamos assim. Ele não é bem dono de terra, mas ele escolheu ser vaqueiro, né, cuidar de bichos. Ele tem irmãos que um foi advogado e tudo mais, os irmãos estão super bem, mas ele escolheu aquela vida ali no sertão. E a gente tem o Chico Bento. O Chico Bento, ele é um cara pobre, ele tem uma família com muitos filhos, e ele precisa sair dali do sertão porque não tem mais emprego para ele por causa das secas. E ele, dentro desse livro, o Chico Bento, ele é o retirante, né? O Chico Bento e a família do Chico Bento, eles são uma família de retirantes. E, enfim, quando eu fiquei um pouco receosa pra pegar o 15 pra ler, porque eu achava que seria uma leitura um pouco densa, né? Como é um livro que muita gente fala, mas é um clássico, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que que a escrita dos clássicos, ela é muito difícil e tudo mais, e eu não sei por que fiquei com essa impressão de o 15. E, na verdade, o 15 foi completamente diferente disso. A escrita é muito fluida, é aquele tipo de livro que dá pra você ler em um dia. Eu não li em um dia, porque quando eu peguei o livro pra ler já estava um pouco tarde, mas eu consegui ler, assim, eu passei da metade do livro em um piscar de olhos. É um livro realmente muito gostoso. Os períodos são muito curtos, né, então são frases muito curtinhas, períodos muito curtinhos, então é um livro que tem uma escrita... Ele tem uma escrita realmente muito fácil, são parágrafos curtos, né, tudo muito curtinho. É um livro cheio de diálogos, então ele se apoia muito mais nos diálogos do que nas descrições, digamos assim, acho que a gente pode falar isso. Então foi uma leitura muito tranquila, eu não esperava que fosse uma leitura tão tranquila assim. E eu acabei gostando muito do livro, não só por essa escrita, né, obviamente, mas porque ele tem uma história muito boa, né. Então, assim, a gente vê esses 3 personagens, a Raquel de Queiroz traz críticas
que elas são críticas, você sabe que elas são críticas, né? Então você tem uma crítica ali, por exemplo, ao governo, principalmente ao coronelismo, e as pessoas, porque assim, as pessoas querem, digamos, passagem, mas na verdade ele tá dando passagem pra quem paga mais, entendeu? Então a gente tem umas coisas assim, umas críticas políticas muito fortes, mas ela nunca deixa isso muito aparente, sabe? É uma coisa que tá tudo por baixo dos panos, você sabe que é aquilo, você sabe que aquilo é uma crítica, mas isso não tá exposto, né? Não é uma coisa panfletária, digamos assim. E eu gostei muito disso, de me deparar com essas coisas. A Conceição, por exemplo, como eu disse, ela é uma personagem que ela tá ali entre... ela caminha entre os ricos e os pobres, né? Ela inclusive ajuda muitos dos retirantes. O Chico Bento, por exemplo, um dos filhos dele, a Conceição, acaba... ela quer criar esse filho, né, para dar condições melhores para ele, porque ela é madrinha dele e tudo mais. Então ela tem esse vínculo com a galera do sertão, a galera pobre do sertão, a galera que tá em mais condições por causa da seca e, enfim, por causa da fome, mas ela tá ali também, ela tem uma condição de vida que é muito diferente dessa galera, e isso tudo caminha muito junto, né? Ela é uma personagem que ela tá ali entre esses dois mundos, mas que ela pertence a esses dois mundos de fato, sabe? Então, assim, ela não é uma pessoa pedante, ela não é toda pomposa, ela conversa entre esses dois mundos de igual para igual. Ela conversa, inclusive, muito mais com a galera que não tem condições, ela conversa mais de igual para igual com essa galera que não tem condições do que o contrário. Então foi um livro que eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que se você tem a oportunidade de ler o 15, se ele tá aí na sua estante mofando, é uma leitura super recomendável, ainda mais assim, agora a gente tá em período de férias, né, geralmente julho as pessoas estão de férias, então assim, se você quiser pegar um livro desse, o 15, porque ele realmente é muito curtinho, né, pra fazer aquela leitura, você não quer fazer muita coisa, quer ficar deitado na cama o dia inteiro, então assim, o 15 é esse tipo de leitura que você vai ler com o pé nas costas, eu garanto isso, né. Eu sei que assim, às vezes isso é um pouco falho, né, de dizer que você lê em um dia, porque cada um tem seu ritmo de leitura, mas esse livro é realmente bem gostosinho de ler, é uma leitura muito fluida, isso eu posso garantir, vocês não vão se arrepender se vocês pegarem esse livro. Mas, enfim, né, também vai de gosto, pessoas podem não gostar. E eu até queria dizer que, por exemplo, eu li o Graciliano Ramos, eu li Vidas Secas. Eu lembrei muito de Vidas Secas enquanto eu tava lendo, obviamente, por toda a condição dos retirantes. Mas eu ainda gostei mais de 15 porque ela vai trazer... A Raquel de Queiroz, ela vai trazer várias versões sobre o mesmo sertão, sabe? Então, assim... Ela traz a visão do retirante, ela traz a visão do Vicente, por exemplo, ela traz a visão da Conceição. E essa pluralidade de visões foi uma das coisas que eu gostei muito dentro do livro. Então, enfim, eu tô falando aqui sobre o 15, porque eu realmente gostei muito dessa leitura. E, bom, é isso. Se vocês já leram esse livro, por favor, vamos conversar. Se você não quiser conversar aqui pelos comentários, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você pode encontrar a gente em tudo que é lugar. Somos Sociedade GV em todos eles. E, bom, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Não esquece de curtir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.